Olá, espero que você esteja bem. Essa é a nossa aula sobre adição e subtração dos níveis de pressão sonora, adição e subtração de ruído. Eu sou o professor Luiz Silva, estarei com você nessa aula. Vamos lá. Então, as operações em decibel não são lineares. Assim sendo, 100 decibéis mais 90 decibéis não é igual a 190, pois a escala do nível de pressão sonora é uma relação logarítmica. Então, como a gente vai fazer a soma dos níveis de pressão sonora? Porque a gente pode precisar disso, né, no dia a dia. Então, sei lá, você vai estar tatuando em uma empresa, né? Vai ter um exemplo de uma empresa ter uma máquina ali que gera esses 100 decibéis já. Você já avaliou, você já reconheceu, né, essa intensidade. E daí essa empresa vai investir no aumento ali do seu parque industrial e vai trazer uma nova máquina que gera ali um ruído nominal de 90 decibéis. E como você vai estimar esse valor? Como você pode antecipar essa mudança no risco? Você não precisa esperar a máquina chegar para fazer uma nova avaliação. Você pode, na antecipação, já demonstrar para essa empresa qual o valor do nível de pressão sonora que você vai ter no local de trabalho. Então é possível sim fazer a soma dos níveis de pressão sonora. Então, na soma de dois níveis, calculamos a diferença entre os dois níveis e em uma tabela encontramos o correspondente acréscimo do nível resultante das duas fontes. Então a gente vai obter a diferença entre essas duas fontes e a partir desse valor da diferença entre as duas fontes, uma tabela vai nos mostrar qual nível de decibel a gente vai adicionar ao maior valor entre as duas fontes. Então, se eu tenho uma de 100 e uma de 190, a diferença entre as duas fontes é de 10 decibéis. Esse valor em uma tabela vai nos dar o valor que deve ser adicionado à maior fonte, que seria, nesse caso, 100 decibéis. Ok? Então, pessoal, vamos entender como funciona isso. Essa soma de dois níveis será no máximo de 3 decibéis para duas fontes de mesmo nível. Então, uma informação adicional aqui antes da gente ir para a tabela. Se eu tenho duas fontes de mesmo nível, vamos imaginar que eu tenho 100 e 100, duas máquinas com 100 decibéis. Como eu adiciono, quanto de decibel eu adiciono para essas duas máquinas? Eu vou adicionar 3 decibéis. Então, quando a diferença é zero, eu vou adicionar 3 decibéis. Mas, ok, isso é só para vocês entenderem como funciona esse processo. Vamos dar uma olhadinha agora na tabela. Então essa é a tabela que a gente vai utilizar, tá, pessoal? Para poder fazer a adição de decibéis. A tabela, ela já está simplificado, né? Essa metodologia de soma. Existe um cálculo matemático para a gente fazer isso, mas como essa relação, pessoal, ela é conhecida, então uma tabelinha nos ajuda, né? A gente conseguir aí fazer isso de forma mais fácil, mais rápida, né? Então vamos lá. Então aqui eu tenho a tabela com a soma dos níveis de pressão sonora. Eu tenho na primeira coluna aqui a diferença entre os níveis de dB e na segunda a parcela que deve ser somada ao maior nível. Então, por exemplo, né, eu comentei com vocês no slide anterior aqui que a máquina tem uma diferença de 10 decibéis. Então, essa diferença de 10 decibéis na tabela vai fazer com que a gente some 0,4 dB ao maior nível. Então, entre essas duas máquinas de 100 e de 90, a maior é a de 100. Então, eu vou adicionar 0,4. Então, o meu ruído resultante total ali, com a vinda nessa máquina que gera 90 decibéis, vai ser de 100,4 decibéis, tá? Então, aqui eu tenho a primeira coluna a diferença em dB e depois na segunda coluna o valor correspondente que deve ser adicionado. Vamos fazer um exercício aqui, pessoal, para a gente praticar esse conteúdo? Então, esse procedimento permite o grupamento das fontes duas a duas, né? Por que eu coloquei dessa forma para vocês aqui, pessoal? Porque eu posso ter mais de uma máquina. Então vamos lá. Eu tenho aqui no meu local de trabalho várias máquinas. Uma gerando 94, outra 87, uma 85, uma 82 e outra 81. Tá bom? Então como que eu faço? Eu vou organizar, agrupar essas máquinas aqui em ordem, pessoal, decrescente. Então eu sempre vou agrupar primeiro os maiores níveis de pressão sonora e vou indo agrupando ali os menores, tá bom? Então a minha máquina de 94 a de 87 são as primeiras aqui agrupadas. Então primeiro eu vou fazer a relação entre essas duas. Entre a de 94 e 87, qual a diferença que eu tenho em decibéis aqui entre essas duas?
7 decibéis. Então está aqui na tabelinha ao lado, ó, 7 decibéis vai me dar um valor correspondente de 0,8, que será acrescido ao valor, a máquina de maior nível de pressão sonora. Então 0,8 eu vou acrescer aqui 94, então vai me dar 94,8. Se fossem só duas máquinas, é só isso, pessoal. Agora eu tenho aqui uma situação, né, um problema maior. Tem uma terceira máquina que gera 85. Então eu tenho já 94,8 para 85. Então aí eu vou ter uma diferença de 9,8 decibéis. 9,8, exatamente 9,8, eu não vou encontrar. Né? Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar um valor aqui, 9,8, está mais próximo que de 10. Então para 10 eu vou adicionar 0,4. Então de 94,8 mais 0,4 eu vou chegar aqui em 95,2. E daí eu tenho uma outra máquina que gera 82. 95,2 para 82. Qual vai ser essa diferença, pessoal? Essa diferença vai ser de 82 para 95,2. Bom, deu aqui 13,2, pessoal. Então, 13,2 eu não vou encontrar na tabela também 13,2, né? Mas eu vou utilizar aqui 13. Então, para 13 decibéis de diferença, eu vou adicionar 0,2. Então, de 95,2 vai para 94,2. Diferença de 95,4 para 81 decibéis, que é a minha última máquina. Vamos ver qual é essa diferença? Bom, essa diferença foi de 14,4. Mais uma vez, eu não vou encontrar 14,4 aqui, né? Mas eu tenho aqui, pessoal, a adição necessária aqui de mais 0,2, de acordo com a tabela, né? Para 14. Então, no final, pessoal, eu vou ter um nível de pressão sonora de 95,6 decibéis, adicionando os valores. Tá bom? Então, com isso, você consegue estimar. Pessoal, esse é um recurso técnico, tenha cuidado na utilizar isso aí, tá bom? Isso é um recurso técnico para higiene ocupacional. Você não vai utilizar essa metodologia aqui para elaborar laudos de insalubridade, né? LTCAT, propositor especial. Essa metodologia aqui é para higiene ocupacional, é um conceito técnico para te ajudar na antecipação e no reconhecimento do risco. Muito bem. E como fazer agora a subtração dos níveis de pressão sonora para a gente encontrar o ruído de fundo, tá? Então nem sempre é possível desligar todas as máquinas geradoras de ruído para a medição, né? Para você identificar ali qual é o ruído de fundo e qual é o ruído correspondente de uma máquina específica, né? Então desliga tudo, para o Parque Fabril, agora liga só essa máquina para eu ver o ruído dela, não dá, né? Então a gente pode utilizar esse método aqui de subtração de nível de pressão sonora para encontrar o ruído de fundo, tá? Então nós fazemos como isso, ó, duas avaliações próximo da máquina em questão, sendo uma com a máquina ligada, que daí vai dar o ruído global ou total, considerando todo o parque industrial ali funcionando, e a outra, pessoal, medição com aquela máquina desligada. Então, se eu preciso avaliar uma máquina específica, faço uma medição com ela ligada. Aí eu preciso saber agora qual o valor dela, correspondente dela. Eu desligo ela e daí eu vou medir de novo, vai me dar o ruído de fundo. Tá bom? Se a diferença entre os dois níveis obtidos for menor do que 2, significa que a predominância do ruído de fundo e o tratamento dessa máquina trará pouca influência. Então isso é muito utilizado para você determinar quais máquinas você deve implementar uma ação coletiva, né? Uma cabine acústica, um tratamento acústico ali na máquina. Então, se a diferença entre o ruído global para o ruído de fundo, desligando essa máquina que você está avaliando, for menor do que 2, talvez essa máquina não vai gerar muita influência no ruído total, no ruído global, e ela não é o foco, né, para você poder fazer ali a implementação de um EPC. Se a diferença for maior do que 10, significa que há predominância do ruído dessa máquina, sendo recomendável o tratamento acústico da máquina avaliada. Né? Eu tenho uma situação, inclusive, né? Trabalhei em empresas que nós encontramos dessa forma a máquina predominante. Porque às vezes a gente faz uma avaliação, uma dosimetria no trabalhador, e vai medir o ruído global, todo o local de trabalho. E a gente não vai ter dinheiro disponível para investir em todas as máquinas. Mas qual é a predominante? Então essa metodologia aqui pode te ajudar. Tá bom? Então é aplicável isso aqui no dia a dia. Se a diferença estiver agora
Maior do que 10 significa que essa máquina tem ruído predominante, é recomendável atuar nessa máquina. Se a diferença estiver entre 2 e 10 decibéis, o tratamento é recomendável. E é possível estimar o nível de ruído da máquina utilizando uma tabela. Então vamos lá, mais uma tabelinha aqui para a gente aplicar. Então essa é a tabela de subtração do nível de pressão sonora. Então na primeira coluna eu tenho a diferença entre níveis de pressão sonora, né, de acordo com esse método que a gente viu no slide anterior. Então eu vou medir o ruído global, vou desligar a máquina que eu quero avaliar e vou medir o ruído de fundo. Essa diferença entre o ruído total, global e o de fundo que eu vou aplicar nessa primeira coluna. Na segunda coluna eu tenho o valor a ser subtraído do nível global para subter o nível da fonte, né? Então vamos lá. Tenho duas máquinas, por exemplo, fiz a subtração, me deu um valor lá de 6. Né? A diferença entre o global e o de fundo. Então, qual o valor, pessoal, que eu vou subtrair do nível global? 1,3, para identificar qual é o valor do ruído daquela máquina. Tá bom? Então é assim que a gente vai utilizar essa tabelinha. Lembra que eu comentei com vocês, se esse valor da diferença for menor do que 2, a predominância é do ruído de fundo. Então essa máquina não tem grande relevância. Agora, se for maior do que 10, a predominância é do ruído da fonte. Então essa máquina gera um ruído muito alto, né? E ela precisa ser trabalhada, né? Implementada em uma proteção acústica. Vamos ver um exemplo como aplicar essa tabelinha. Então vamos lá, eu tenho aqui uma máquina ligada, gerando um ruído global ou total de 97 decibéis. Então vou lá, próximo da máquina, fiz uma avaliação, 97 decibéis, máquina ligada, toda a fábrica funcionando. No mesmo local, no mesmo ponto de medição, né, você vai desligar a máquina e vai medir de novo. E vai me dar ali um ruído de fundo agora, ruído do restante da fábrica, exceto daquela máquina que você desligou, de 90 decibéis. Ok? Qual é a diferença entre essas duas medições? Diferença de 7 decibéis. Então eu vou na tabela, ó, 7 decibéis da diferença, vai me dar um valor, pessoal, né, de 1 decibel. E esse valor é a ser subtraído, né, do ruído global, né? Subtraído, pessoal, subtraído do ruído global, não é adicionado, está subtraído. Então esse valor a ser subtraído é de 1 decibel. Então eu vou lá no ruído global, que era 97, e vou subtrair 1 decibel, então eu vou ter 96 decibéis. Provavelmente essa máquina vai gerar um ruído de 96 decibéis, ok? Então você não precisa desligar a fábrica toda para ligar só uma máquina para você medir ali o ruído dela. Você pode utilizar essa metodologia aqui para conseguir fazer essa avaliação, tá? Só tenham essa atenção, e na hora de utilizar essa tabela, você vai subtrair o valor da segunda coluna, né? Você vai subtrair o valor da segunda coluna para o nível de pressão sonora global ou total, ok? Muito bem, finalizamos aqui a nossa aula sobre adição e subtração de níveis de pressão sonora. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, envie para o professor. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.